Iniciamos os trabalhos da 34ª reunião ordinária do primeiro ano legislativo da 17ª legislatura. Solicito ao vereador Tirso para que faça a leitura do artigo 19 do Estatuto do Idoso. Artigo 19. Estatuto do Idoso. Os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra idoso serão obrigatoriamente comunicados pelos profissionais da saúde a quaisquer dos seguintes órgãos: Autoridade Policial, Ministério Público, Conselho Municipal do Idoso, Conselho Estadual do Idoso e Conselho Nacional do Idoso. Obrigado, vereador. Convido a secretária municipal de Educação, senhora Alcione Terezinha Inck, para que tome assento junto à mesa diretora. Senhores vereadores, cópia da ata da 33ª reunião ordinária foi enviada a todos via correio eletrônico e, desta forma, eu coloco em discussão única a ata da 32ª reunião ordinária. Perdão, 33ª reunião ordinária. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação a ata da referida reunião, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Está aprovada a ata da 33ª reunião ordinária. Solicito ao secretário, vereador Peter Alexandre Knoibler, para que faça a leitura do expediente. Ofício número 64 de 2013, Diese Gapri, encaminha projetos de lei. Através do presente, encaminhamos em apenso os projetos de lei números 75 e 76, com as respectivas justificativas. Cordialmente, Fernando Turic, prefeito municipal. Projeto de lei número 75/13 do Executivo Municipal autoriza a celebrar convênio entre o município de São Bento do Sul e a Fundação Educacional da Região de Joinville, Univille. Projeto de lei número 76/13 do Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a pagar aluguel. Ofício número 291 do GAPRE. Senhor presidente, acusamos o recebimento das indicações números 330 a 334 de 2013 e do requerimento número 22, documentos oriundos desta Casa de Leis. Informamos que os mesmos foram encaminhados às devidas secretarias para providências cabíveis. Atenciosamente, Fernando Turic, prefeito municipal. Ofício número 292/13 do GAPRE, em resposta à indicação número 334/2013, informamos que o DETRU enviou ofício à empresa responsável em 20 de junho de 2013, solicitando pintura das vagas e dos números, como também a troca de parquímetros com defeito. Atenciosamente, Fernando Turic, prefeito municipal. Ofício número 295/13 do GAPRE, em resposta ao requerimento de informação número 28, oriundo dessa Casa de Leis, anexamos cópia do ofício número 381 de 2013, do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, bem como cópia do relatório de avaliação de sistema, onde fornece os esclarecimentos solicitados. Atenciosamente, Fernando Turic, prefeito municipal. Ofício número 67 de 2013, CEFIM, ao excelentíssimo senhor César Augusto Acorce de Godoy, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, prezado senhor, encaminhamos o balancete mensal do mês de junho de 2013, da Prefeitura Municipal de São Bento do Sul, à administração direta. Atenciosamente, Paulo Iseuci Tempas, secretário municipal de Finanças. Projeto de lei número 22/13 do Legislativo Municipal, autor Márcio Drevic, modifica a lei número 3.131, de 17 de dezembro de 2012, e denomina de vereador Silvio Ivens Grossil, Centro de Educação Infantil do município. Matérias recebidas. O requerimento de informação número 30/13, Fernando Malon, ao excelentíssimo prefeito Fernando Turic, requerendo informações acerca das obras ocorridas nas ruas Francisco Zellner e Estrada Dona Francisca no ano de 2012. Indicação número 351/13, Márcio Drevic,
solicitando a instalação de placas com a denominação da rua nas seguintes: Gerson Carlos Grossel, Maria Alberchini, Rosane Grossel, todas no loteamento alpestre, no bairro Alpino. Indicação número 352/13, Márcio Drevic, sugerindo estudo para a instalação de um redutor de velocidade na rua João Baum, entre os números 516 e 590, no bairro Schramm. Indicação número 353/13, Lírio Volpe, propondo a reabertura com alargamento da rua Carlos Schroeder em toda a extensão no bairro Alpino. Indicação número 354/13, Cláudio Mar Votroba, solicitando patrulhamento, ensaibramento e alargamento da travessa Maria Darcy Schultz, no bairro Serra Alta. Indicação número 355/13, Cláudio Mar Votroba, ao excelentíssimo Prefeito Municipal com cópia ao Departamento de Trânsito, solicitando estudo sobre a viabilidade técnica para a instalação de uma placa de pare na esquina das ruas Teodoro Schwartz e da rua B, no bairro Serra Alta. Indicação número 356/13, Cláudio Mar Votroba, solicitando a implantação de tubos de esgoto na travessa Maria Darcy Schultz, entre os números 44 e 79, no bairro Serra Alta. Dentro da ordem do dia, encaminho para as comissões técnicas os projetos de lei número 75, 76 do Executivo e número 22 do Legislativo. Encaminho ainda para as comissões de Finanças, Contas e Orçamento o balancete de junho da Prefeitura Municipal. Coloco em discussão única o requerimento de informação número 30, de autoria do vereador Fernando Malon. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, diante das manifestações que houveram nesta Casa de Leis pelos vereadores Edmar Salomão e Votroba, eu estou pedindo algumas informações, inclusive com cópia de documentos. Eu quero que seja informado quais são os danos verificados nas pavimentações das ruas mencionadas, que é a Francisco Zellner, Estrada Ana Francisca, Carlos Ríquel e Estrada Fundão. Em que regime que foram feitos? Foi um regime de empreitada integral, ou seja, se as empresas contratadas forneceram todo o material e mão de obra e serviços, ou foi parcelado? E se foi por tarefa, quais foram as partes que couberam a Prefeitura e quais partes couberam a Prefeitura? E outras informações sobre as situações. Na verdade, o meu objetivo é saber justamente o dimensionamento, como foi feito o dimensionamento daquelas obras, com base em que estudos que foram feitos dimensionamentos para base e subbase. E, por isso, eu peço o apoio de Vossa Excelência. Vereador Márcio Drevic. Senhor presidente, senhores vereadores, eu sou favorável a esse requerimento de informação, que o esclarecimento sempre é bom, só que eu gostaria de esclarecer uma situação que o vereador Fernando Malon mencionou na imprensa local aí, o meu nome, no caso de ter participado na execução da obra, quando eu dei a sugestão de colocar meio-fio na Estrada Dona Francisca, como se eu tivesse sido secretário no período, lembrando que eu deixei de ser secretário em abril do ano passado e a obra foi executada em torno do meio do ano. Obrigado, presidente. Vereador Ricardo Malinowski. Senhor presidente, senhores vereadores, eu pediria que fosse colocado junto nesse requerimento a rua João Baum também, aproveitando já para fazer o mesmo serviço, tanto que lá hoje também já se vê que já está arrebentando toda a rua, então já aproveitar no mesmo requerimento a informação. Vereador, eu compreendo, eu compreendo e acho justo, mas infelizmente não é possível emendas a requerimentos. O correto seria fazer um novo requerimento. Claro que é viável o que o senhor diz, mas o regimento não permite, vereador. Continua em discussão. Ninguém mais quer. Vereador Edmar Salomão. Senhor presidente, senhores vereadores, eu até acho propício a solicitação do vereador Fernando Malon em relação aos questionamentos que Vossa Excelência está fazendo com esse pedido de informação, porque nós mostramos aqui, né, na sessão, o que realmente está acontecendo nessas citadas ruas, né? Eu acho justo de Vossa Excelência, nos colocamos favoráveis ao seu pedido de informação. E
E vamos esperar, só vamos esperar que, vou colocar assim, vereador Fernando Malon, de que o prefeito responda para o senhor exatamente porque eu realmente não fiquei contente com a resposta que veio por meu pedido de informação, já deixei isso claro aqui, já coloquei. Vamos esperar que ele coloque exatamente como tem que se colocar. Muito obrigado. Ninguém mais querendo se manifestar. Coloco em votação o requerimento de informações número 30, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informações de número 30. Solicito ao secretário, vereador Pete, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas na prestação de contas do ano de 2012 do Grupo Folclórico Germânico Bemervald. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, pela tramitação normal e aprovação. Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, pela aprovação. Coloco em discussão única a prestação de contas do Grupo Folclórico Germânico Bemervald, passando a palavra ao vereador Fernando Malon. É só algumas palavras sobre o Grupo Bemervald. Nós temos diversos grupos folclóricos, mas talvez o Bemervald seja aquele que representa mais e divulga mais as nossas tradições germânicas, né? Vai ser colocado em votação e vai ser aprovado, com certeza. Já foi colocado pela aprovação pela Comissão de Finanças, mas só para fazer esse comentário, que o Bemervald é aquele que talvez, sem demérito nenhum, o primeiro, aquele que representa e divulga mais as nossas ações. Obrigado. Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar. Coloco em votação a prestação de contas do ano de 2012 do Grupo Folclórico Germânico Bemervald, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam sentados. Está aprovada a prestação de contas. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 67, que institui o Programa de Recuperação Fiscal do município de São Bento do Sul, denominado Refis 2013, e dá outras providências. Senhores vereadores, ninguém quer se manifestar, apenas reitero o que disse na última sessão, é um programa muitas vezes antipático, mas necessário, porque o município precisa fazer caixa, vamos dizer assim, precisa de dinheiro, a gente compreende, mas eu aproveito do momento, mais uma vez, para insistir aos vereadores da situação que, se possível, sensibilizem o prefeito, proteste os maus pagadores, que com certeza a arrecadação do município vai aumentar e não é preciso depois, talvez, quiçá, beneficiar os mal pagadores com refis. Então, fica o apelo dentro dessa situação. Vereador Edi, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, até aproveitando o gancho com o presidente dessa casa, César Godoy, solicitar ao líder do governo nessa Casa de Leis, vereador Fernando Malon, para que, de uma melhor maneira possível, toda em conversação com os munícipes, orientar ele, dizer para ele de que esse recurso que é de direito do município, ele vai reverter em benefício da própria comunidade, com construção de creches, postos de saúde, uma série de coisas, explicar para ele, porque às vezes a pessoa não explica direito para a pessoa, não sabe para onde está indo isso aí. Então, seria importante isso aí, né? Porque nem todos têm esse esclarecimento. Muito obrigado. Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar. Coloco em votação o projeto de lei número 67, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 67. Coloco em segunda discussão também o projeto de lei número 72, que autoriza a celebrar convênio entre o município de São Bento do Sul e a Associação Clube da Bocha. Vereador Pete. Senhor presidente, senhores vereadores, esse é mais um dos projetos, né, que vem da Fundação Municipal de Desportos e que visa dotar de orçamento, dotar de dinheiro às associações para que elas possam participar e representar o município de São Bento do Sul nas competições. Assim como todos os outros que por aqui passaram, nós possivelmente aprovaremos esse projeto. É um projeto que vai realmente buscar dar condições das equipes participarem daquilo que sabem fazer. E o Clube da Bocha é mais uma dessas associações que tem tradicionalmente levado o nome de São Bento do Sul nas competições. Sou completamente favorável a essa aprovação. Continua em discussão.
Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação o projeto de lei número 67, solicitando aos vereadores que forem... 72, perdão. Coloco em votação o projeto de lei número 72, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de lei número 72. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 73, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais e suplementares no orçamento vigente do município. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação o projeto de lei número 73, solicitando aos que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de lei número 67.3. Ainda em segunda discussão, o projeto de lei número 74, que autoriza o Poder Executivo a receber bem doação da empresa Auto Ideal, concessionária de veículos limitada. Vereador Pete. Senhor presidente, senhores vereadores, até para que aqueles que pela primeira vez frequentam essa casa possam se situar de como é que as coisas acontecem, os projetos de lei normalmente eles passam por dois períodos de discussão e no segundo período uma votação. Então, esses projetos todos que nós estamos votando na noite de hoje, todos eles já passaram por um período de discussão e este projeto especificamente autoriza a prefeitura a receber doação de um ente privado, que vai fazer o asfaltamento da rua ao lado do seu estabelecimento, a Auto Ideal, e é necessário que a prefeitura encaminhe um projeto para a Câmara de Vereadores para que seja autorizado essa doação, porque senão pode se caracterizar de facilitação alguns problemas. É necessário autorização legislativa para a prefeitura receber uma doação. Então, nesse ponto, é um benefício para o município, é uma rua que vai ser asfaltada, é uma rua que vai ter... Os seus moradores vão ter esse benefício e quem vai arcar com as despesas vai ser a iniciativa privada. Obrigado, vereador. Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar. Coloco em votação o projeto de lei número 74, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de lei número 74. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 19, que dispõe sobre a obrigatoriedade das casas lotéricas e similares localizados no município de São Bento do Sul em adotar atendimento aos usuários através de senha, estabelecendo prazos para atendimento. Com a palavra, vereador Márcio Drevic. Senhor presidente, senhores vereadores, nós já fizemos um pequeno comentário na primeira discussão. Achamos importante reforçar esse projeto que vai normatizar, digamos assim, o sistema de atendimento das casas lotéricas e similares no município, onde a pessoa que vai procurar para pagar suas contas vai poder tirar uma senha que vai sair a data, o horário, e também vai ser determinado um período que a pessoa pode ficar na fila de espera. Então, acho de grande importância, peço apoio dos senhores vereadores, também peço que isso vai depender da homologação do prefeito, peço que o prefeito também olhe com carinho, porque com certeza as pessoas não vão precisar ficar tanto tempo na fila, e se acaso tiver muita gente na fila de espera, ela pode pegar a sua senha e fazer um outro tipo de trabalho nas proximidades das casas lotéricas ou similares, e depois retornar lá para ser atendida e não precisando formar aquelas filas imensas que fica, o pessoal às vezes até fica no sol, coisa assim. Senhor presidente, obrigado. Obrigado, vereador. Continue a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação o projeto de lei número 19, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de lei número 19. Por fim, coloco em segunda discussão o projeto de lei número 21, que denomina de Afonso Stiber Rua do Município. Vereador Pete, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, na primeira discussão eu me abstive de falar a respeito do seu Afonso, mas gostaria de colocar agora, antes da votação, um breve histórico a respeito deste morador, que foi antigo morador lá no Mato Preto. O seu Afonso é natural de Irineópolis, foi lavrador, foi funcionário da Móveis Vema e contribuiu bastante ali na comunidade católica, ali na igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Mato Preto. E também foi o primeiro morador desta rua com a qual nós estamos nominando a rua. Eu quero cumprimentar os familiares que aqui estão, temos um filho, uma filha, nora, neta que estão aqui, então sejam bem-vindos. E eu peço o apoio dos senhores, Mais uma vez dizer que nominar uma rua não é simplesmente
uma questão de agradar alguém, agradar A ou agradar B ou C, mas sim uma questão de cidadania, até porque uma rua sem nome não recebe correspondência, não recebe os seus materiais lá. Então, é importante também esse papel do vereador, de fazer a proposição da nominação das ruas, e eu quero pedir aos meus colegas aí a aprovação do nome do seu Afonso Stiber para esta rua lá no Mato Preto. Continue a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar. Oh, perdão, vereador Ede, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar o vereador Peter Alexandre Knoibler pela denominação de Afonso Stiber, rua no nosso município, e assim perpetuar na história e na memória de São Bento do Sul o nome de uma pessoa que muito fez por aquela comunidade lá. Nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo, sabemos da sua atribuição da sua contribuição que ele deu para aquele bairro e para toda a comunidade lá. Meus parabéns, vereador Peter. Continue em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar. Coloco em votação o projeto de lei número 21 e solicito aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de lei número 21. Vou fazer isso agora. Queria aproveitar a entrada dos alunos e saudar os alunos do 3º ano de ensino médio da Escola de Educação Básica Celso Ramos Filho, que hoje dão prosseguimento à aproximação da Câmara de Vereadores com a comunidade no projeto Escola na Câmara, Escola Vai à Câmara, e também cumprimentar o assistente técnico pedagógico Oslir Devalier, não sei se ele já adentrou o recinto, e também o professor de História Adalberto Chalinski, da diretora escolar Luciana de Lima Rodrigues, que tão gentilmente aceitaram o convite da Câmara de Vereadores. Então, saudar aos professores, aos coordenadores, e especialmente aos alunos que vieram conhecer um pouco mais do trabalho da Câmara de Vereadores de São Bento do Sul. Sejam todos muito bem-vindos. E como a participação da secretária vai vir em seguida, eu vou esperar só alguns segundos para poder eles adentrarem, sentar no recinto, e dizer com muita satisfação, se me permitem, os servidores da casa, inclusive, se desejarem, pode ficar com a imprensa hoje ao lado, né? Tenho certeza que serão muito bem recebidos, para que deem espaço aos alunos, e dizer que hoje nós temos, pela internet, certamente, eu estou confirmando agora, além do plenário da Câmara de Vereadores, completamente tomado pelas pessoas, que é esse o objetivo dessas cadeiras, se não outro, evidentemente, nós temos pela internet, por enquanto, mais de 69 acessos, que é um dos maiores números que nós tivemos na Câmara. Então, hoje, graças à tecnologia, inclusive, que é um dos assuntos que a nossa secretária traz aqui hoje, graças à tecnologia e graças ao envolvimento popular, nós temos hoje a casa mais do que cheia. Se não fosse hoje a condição de ver pela internet, certamente o plenário ficaria pequeno, o que nos causa bastante alegria. Feito esse pequena parte, tendo os alunos e convidados já conseguido assento, eu anuncio, senhores vereadores, nesse instante, nós ouviremos as colocações da secretária municipal de Educação, a senhora Alcione Terezinha Inck, a qual foi convocada através do requerimento de número 23, a prestar alguns esclarecimentos, a esclarecer aos vereadores os questionamentos, principalmente que são autores do requerimento, os vereadores Peter Alexandre Knoibler, Edmar Geraldo Salomão e Claudio Omar Votroba. Na sequência, depois desse requerimento, todos os vereadores, por ordem de inscrição, como naturalmente já funciona nessa casa, poderão efetuar as perguntas à senhora secretária, de acordo, evidentemente, com o que preconiza o artigo 350 e seguintes do nosso regimento interno. Para iniciar os trabalhos, quem dos três... Secretária, se a senhora ficar mais à vontade na tribuna, a senhora fique muito à vontade para se utilizar, a senhora dispõe do seu tempo, que vai ser controlado por essa mesa. Dos vereadores subscritores do requerimento, eu acho antes interessante, tendo em vista a quantidade de pessoas presentes, e também até que nos assistem, esclarecer que a secretária hoje foi convidada, foi convocada, e também comparece aqui, pelo que nós agradecemos, secretário, para explicar melhor alguns detalhes que os vereadores têm dúvidas, especialmente os subscritores dos pedidos, Edmar Salomão, Pete e Votroba, sobre o fornecimento de notebook aos alunos do 9º ano, o Conecta São Bento. Então, é para isso que a secretária está aqui hoje, para esclarecer mais dados sobre esse importante projeto de lei vindo do Executivo Municipal e para que a comunidade que
em sendo aprovado o projeto, vai ser beneficiada de uma forma global, para que a gente entenda exatamente para que vão servir esses notebooks, como serão utilizados esses notebooks. Então, dando as boas-vindas à secretária, peço que fique muito à vontade. Vereador Fernando Malon. Só uma questão de ordem, Claro. senhor presidente. Vossa Excelência deseja já passar a palavra para os vereadores. Eu ia, por uma questão até de otimizar o tempo, se a secretária tem alguns esclarecimentos, algumas explicações sobre o projeto para nós, para daí deixar para as manifestações dos vereadores depois. Se fosse possível, eu acho que vai ficar mais produtivo. Na verdade, como o regimento ele é omisso nisso, eu tentei adequar melhor. Eu concordo com Vossa Excelência que é a melhor solução. Diante disso, eu acho até que a questão é de bom senso, senhora secretária. Eu vou tentar pegar aquilo que o regimento não diz e tentar fazer o melhor possível. A senhora dispõe de 10 minutos para as considerações iniciais. E dentro disso, de seguida, aí os vereadores, por essa ordem, vão falar. Então, a senhora dispõe desses 10 minutos, os quais eu vou controlar. Depois, nós vamos interpelando para que a senhora consiga fazer o melhor trabalho e tente divulgar o máximo possível. Está bem assim, secretária? Sim. A senhora fique à vontade, então, a senhora dispõe do seu tempo. Tá. Então, boa noite a todos. Cumprimento o presidente dessa Câmara e aos vereadores. E quero dizer que estou muito contente em poder estar aqui conversando com os vereadores para colocar esse nosso projeto Conecta São Bento de forma bastante clara do que a Secretaria de Educação pretende fazer. A São Bento do Sul, na rede municipal, nós temos 49 unidades escolares, sendo 17 de ensino fundamental, ou seja, com os anos finais. Hoje estamos atendendo em torno de 10.500 alunos, sendo que no 9º ano, que é o nosso foco principal hoje, 737 alunos. Esses alunos estão colocados nas 17 unidades, nos períodos matutino e vespertino. Se formos ver a questão de espaço físicos, eles estão distribuídos em 23 salas de aula. Para estar colocando todo o nosso projeto Conecta São Bento, eu convido as professoras que são as autoras do projeto, a Patrícia e a Cristiane, para que possam dar todo o procedimento do projeto, estar trabalhando todas as etapas. Boa noite a todos vocês. Como a dona Alcione já citou, eu sou a Cristiane e essa é a Patrícia, e ambas trabalhamos no Núcleo de Tecnologia Municipal. Então, a gente só vai colocar aqui alguns objetivos e as ações que foram elencadas nesse projeto, para vocês estarem cientes do que ele contempla, certo? Vocês podem acompanhar ele, então, ali na apresentação de slides, e depois da apresentação do projeto vai ter os questionamentos. O primeiro objetivo é a aquisição dos equipamentos, né, no caso, as tecnologias móveis, que podem ser ou notebook, netbook ou os tablets, para os professores e alunos do ensino fundamental. A ação desse objetivo seria a apresentação e a aprovação do projeto pela Câmara de Vereadores, a especificação do equipamento, né, ou seja, os softwares que neles vão ser instalados, assistência técnica e a licitação para a compra. A responsabilidade desse objetivo a cumprir seria com a CEMED e o setor de compras da Prefeitura. O segundo objetivo, então, promover ações de capacitação para os professores e alunos do ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino, disponibilizando subsídios teóricos, metodológicos e práticos para que possam compreender o potencial. Como seriam essas ações? Um evento para entrega desses equipamentos, desses dispositivos móveis, para os professores e alunos, com um termo de compromisso para um responsável e cuidados com este equipamento, como também a capacitação aos professores para o uso do recurso e suas funcionalidades, enfatizando o fazer pedagógico, através de parceria de instituições. Os responsáveis por esta ação seriam a CEMED e instituições de ensino.
Outro objetivo é incluir digitalmente as famílias são-bentenses através do dispositivo móvel em questão, articulando responsabilidades ao uso do equipamento. Então, isso aconteceria em momentos em que os alunos levam o equipamento para casa, onde os familiares vão socializar apoiando práticas extracurriculares, como tarefas, pesquisas, entre outras atividades que possam vir a ser orientadas pelos professores. E, ao final de cada ano letivo, os alunos aprovados receberão, em forma de doação, o equipamento que deverá ser utilizado pelo aluno, né? Então, uma continuidade da utilização durante o ensino médio, sendo os mesmos de total responsabilidade do receptor, ou seja, em caso de manutenção, extravio ou até mesmo em caso de roubo. E também os responsáveis dessa ação, a escola e família. O próximo objetivo é integrar o fazer pedagógico com a tecnologia móvel, que facilite o processo de construção do conhecimento, dinamizando e potencializando a aprendizagem. Esta ação começaria em oferecer subsídios pedagógicos aos professores com estratégias didáticas que integrem os conteúdos de disciplinas aos recursos das tecnologias de informação e comunicação. Como aconteceria, seriam os responsáveis a CEMED e instituições de ensino. Também promover a aprendizagem, conquistando o sucesso escolar através da interação pedagógica dos recursos das TIC, contribuindo com o avanço progressivo do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Essa ação seria, então, mensalmente acompanhada através das estratégias pedagógicas aplicadas em cada unidade escolar, efetuando registros, avaliações, melhorias, bem como a divulgação dos trabalhos através do jornal, do site das próprias escolas e do blog do Núcleo de Tecnologia Municipal. Um próximo objetivo, contemplar no projeto pedagógico de cada escola ações que visem integrar este uso dos equipamentos tecnológicos a fim de desenvolver habilidades e competências. Uma ação: reestruturar o projeto pedagógico da unidade escolar, incluindo no regimento escolar itens referentes ao uso desse equipamento. Seriam responsáveis a unidade escolar, a Secretaria de Educação e instituições de ensino. Também promover estratégias de conscientização para o uso responsável dos recursos da web, com palestras com o tema Segurança no uso da internet, tendo como público-alvo a comunidade escolar em geral, ou seja, os pais, alunos, professores e demais educadores. Também como responsável a CEMED, unidades escolares e instituições de ensino e outras que possam vir a ter parceria com o projeto. Propiciar subsídios ao trabalho do professor, como acompanhamento pedagógico e avaliações dos resultados. Promover um acompanhamento diagnosticando dificuldades quanto à integração do recurso e à prática pedagógica. Planejar, junto com o professor, estratégias e metodologias que integrem os conteúdos curriculares ao recurso. Também, como a escola, CEMED e instituições de ensino. Fomentar a utilização de software livres a serem disponibilizados no equipamento. A ação seria apresentar e conhecer os softwares disponíveis nos equipamentos, ou seja, nos dispositivos móveis em questão, em momentos de capacitação. E também, enquanto responsável, a CEMED e também as instituições de ensino e as unidades escolares. Agora, como um quadro de realidade e de necessidade que tem já na escola, o que precisa ser melhorado para esse projeto. Primeiro item, a internet. Então, todas as escolas já possuem, através do MEC, o banda larga na escola. E a maioria delas que receberam já esses computadores do MEC tem um roteador com a internet sem fio, com senha de acesso. Mas precisa melhorar a velocidade para cobertura sem fio dentro da unidade escolar, como também um servidor para o controle de acesso. Recurso humano. Então, atualmente, as unidades escolares algumas unidades contam com professores de oficina pedagógica, tá? Então, é só em escolas onde tem o período integral que conta com esses professores. E a necessidade seria profissionais da área em todas as unidades escolares contempladas com o projeto.
Para complementar o equipamento, o dispositivo móvel na escola, seria preciso também um projetor multimídia. A maioria das escolas já possui multimídia, projetor multimídia, mas ainda precisaria equipar as salas de aula do ensino fundamental com o projetor, iniciando pelo 9º ano. Também referente a tomadas, foi contemplado no projeto, porque a quantidade atual que existe nas unidades escolares, elas são suficientes para a necessidade de agora, tá? Porém, caso o projeto venha a acontecer, seria necessário equipar as salas do ensino fundamental, ou seja, as do 9º ano, com essas tomadas para atender a demanda de equipamentos que vai ser utilizado pelos alunos. Próximo item, telão retrátil. Então, as escolas, as salas, elas possuem já quadro negro, mas é um local que não é adequado para uma projeção. Então, é necessário equipar as salas de aulas do ensino fundamental, iniciando pelo 9º ano, com telão retrátil para a projeção. E, por último, foi elencado armários específicos para acomodar esses equipamentos quando o aluno não estiver utilizando. Então, atualmente, as salas de aula do ensino fundamental não possuem armário para essa finalidade, tá? Então, tem outros armários para guardar materiais, mas não para essa finalidade. Seria necessário organizar um espaço na sala de aula com um armário específico para guardar esses equipamentos em questão. Muito obrigada. Obrigado. A partir de agora, nós passamos as palavras aos vereadores para que sanem suas dúvidas, iniciando por um dos 3 subscritores do pedido. Edmar Geraldo Salomão, Pete ou outro. Vereador Pete, com a palavra. O senhor dispõe de até 5 minutos para suas considerações. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora secretária, muito obrigado por atender ao chamamento dessa Câmara, até porque nós temos o nosso objetivo muito claro de trazer à luz alguns pontos que ficaram obscuros. Algumas coisas foram colocadas ali, mas ainda faltam algumas coisas para a gente sanar. Nessa última lâmina, até me chamou a atenção dotar a escola de armários, de locais. Então, eu vou fazer alguns questionamentos, a senhora depois responde, que eu tenho só 5 minutos para fazer as minhas manifestações. Então, num primeiro momento, esse termo de sessão de que se fala é um termo de sessão para uso na escola, e aí os equipamentos ficariam na escola, e ao final do ano seriam doados ao tá, esse é o primeiro ponto. Uma vez que esses equipamentos vão ficar na escola, quando é que eles vão servir para a integração da família com o aluno? Porque, na verdade, um dos objetivos era a integração família-aluno, e se eles vão ficar na escola, esse objetivo se perde, pelo menos no momento em que eles estão no 9º ano. Outro ponto que me chama a atenção, no projeto, por várias vezes, fala-se de ensino fundamental, outras vezes 9º ano, não está claro no projeto o público-alvo, não está claro no projeto quais são os alunos que vão receber, em que momento que vão receber, quais são os professores que vão ser capacitados, se são só os professores do 9º ano ou os professores do ensino fundamental todo. Outro ponto que eu gostaria de saber, quais são os softwares que vão ser instalados nesse equipamento. Se são softwares livres, como diz o projeto, eles não têm custo para a prefeitura, né? Mas eu gostaria de saber se vocês já têm, se a senhora já tem, secretária e sua equipe já tem uma perspectiva de quais sejam esses softwares. Esse ano, quando a secretaria ou a prefeitura mandou o segundo projeto de dotação orçamentária, na mensagem dizia que era importante que se começasse ainda esse ano e tal, porque para que pudesse beneficiar também os alunos do 9º ano deste ano de 2013, mas se nós aprovarmos com muita celeridade esse processo, o processo de licitação e compra desses equipamentos vai durar no mínimo, eu vou ser muito veloz, 1 mês. Será
que este projeto vai estar com os seus profissionais capacitados a utilizar esse equipamento, os professores, eu digo, no benefício para os alunos que se propõem o projeto, que é de integrar na sua grade curricular, integrar no seu processo de aprendizado? Ou será que esses próximos 6 meses, ou 4 meses que vão faltar até o final do ano, e ainda não completos, será suficiente para que os objetivos do projeto sejam cumpridos? Será que não seria mais eficiente que esse projeto fosse, nesse momento, uma parte dele executado, no caso, a capacitação dos professores, a possibilidade de ver como é que essa ferramenta vai se efetivar? Porque eu vejo que, nesse caso, desses alunos do 9º ano, deste ano, vão ficar na escola com esse equipamento por, no máximo, 1 mês. Perde-se o objetivo pedagógico e torna-se um objetivo de doação do equipamento. Não deve ser esse o objetivo. Eu entendo que a inserção da tecnologia da informação, e inclusive da internet, no processo pedagógico é algo que vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. Mas nós precisamos ter cuidado, se nós vamos perder o foco daquilo que estamos fazendo. Não podemos simplesmente comprar para que seja doado, e sim que ele tenha a sua finalidade pedagógica, né? E eu creio que esse seja o objetivo da Secretaria de Educação e da Secretária de Educação, que o objetivo pedagógico seja alcançado. Então, nesse momento, são essas primeiros questionamentos. Eu gostaria que a senhora respondesse, por favor. E aí, se for o caso, eu volto a perguntar mais tarde. Vou tentar responder, talvez não na mesma ordem que foi colocado, mas tentar colocar, ver se caso ficar alguma coisa, eu pediria que voltasse a colocar. A primeira questão: as nossas escolas são um espaço de socialização do conhecimento. Então, nós temos essa questão. A questão da tecnologia dentro das nossas escolas não é uma coisa de hoje, nem de 1 mês atrás, ou de 5, 6 meses atrás. Isso já está acontecendo há muito tempo. Na questão da capacitação dos professores, desde 2009, os professores já estão sendo capacitados através do Núcleo de Tecnologias Municipais. Hoje, nós já temos capacitados 286, se não me falha a memória, tenho até anotado aqui, profissionais já capacitados. Na semana passada, nós terminamos e certificamos em torno de 80 professores, na primeira etapa da parte das tecnologias, e amanhã estamos iniciando com esse grupo a segunda etapa. Então, essa capacitação são para todos os professores, não somente para os professores dos 9º anos. Essa é uma capacitação que já está acontecendo desde 2009. Então, é um processo contínuo. Sabemos que muitos professores têm um pouco de resistência, porque nós, professores, não aprendemos com essa tecnologia e nós temos muito medo. Por isso que nós temos que nos incluir dentro da tecnologia. Os nossos alunos já nasceram com a tecnologia, muitos. Então, eles já estão bem mais integrados. E para eles é mais fácil, eu sempre digo, eles têm menos medo de mexer nas tecnologias do que a gente. Então, eles estão muito mais avançados. Essa capacitação nós estamos fazendo e vamos intensificar para os anos, primeiramente, anos finais, onde os professores estarão recebendo o seu notebook, não em forma de doação, mas de uso, para todos os anos finais, porque nós fizemos o levantamento, nós estamos hoje com 139 professores dos anos finais. Desses, apenas 16 ou 17 não atuam no 9º ano. Então, nós temos um grande número de professores dos anos finais, mas, ao mesmo tempo, um número muito pequeno dos que não atuam no 9º ano. Então, essas capacitações vão estar acontecendo. A questão
no nono ano, ensino fundamental que foi colocado. As nossas escolas, todas têm laboratório de informática, ou sala informatizada. Começou com a expressão laboratório de informática, hoje utilizamos salas informatizadas, onde nós temos os números de equipamentos que é para todos os alunos. E nós queremos, quando falamos do ensino fundamental, falamos que esse laboratório será adequado a toda essa metodologia para todos os alunos. E a questão do nono ano, eles terão o seu equipamento próprio, porque nós temos que intensificar mais essa parte de tecnologias. Até porque eles estão ingressando no ensino médio no ano seguinte, e muitos daqui 2 anos, porque a maioria dos nossos alunos de nono ano, entre 14 e 15 anos, estão integrando no campo de trabalho. Então, nós precisamos estar dando ferramentas a esses alunos. Então, esse equipamento não é só para eles estarem entrando em sites, usando a web, mas também para eles estarem usando isso como ferramentas, aprendendo todas as questões, na questão de planilhas, nas questões de sistemas, de outras ferramentas que o computador também possa estar utilizando sem ser a internet. E isso, hoje nós trabalhamos com as oficinas pedagógicas e, como já foi colocado, só com as escolas que têm período integral. Então, esses nossos alunos estão ficando defasados nessa situação. Então, nós vamos estar intensificando essas oficinas para os nonos anos, para que eles possam estar utilizando todo o equipamento e de todas as suas formas, e não só com sites. A questão do software, o MEC incentiva os softwares livres. Então, hoje nós temos no MEC diversos programas de todas as disciplinas. Hoje já existem outros sites também, como o Conviva, que até foi, no início do ano, foi uma indicação da própria Câmara de Vereadores para que a gente acessasse, esse até foi pelo vereador Fernando Malon, que a gente pudesse nos cadastrar, estamos cadastrados. Na próxima reunião da MUNESC, nós vamos estar tendo um treinamento entre o secretário de Educação de como mais utilizar esse site, que ele vem trazendo muitos subsídios para todos os anos de todas as disciplinas. Também tem outro site, que é o Queduc, que também é na mesma linha do Conviva, que são todos sites livres. E na semana passada, na quinta-feira, uma empresa de São Bento entrou em contato com uma empresa de softwares, que é o Semile, onde essa empresa quer pagar o licenciamento para uma unidade escolar nossa, já sabendo de todos os projetos que a gente tem dessa questão. Essa escola é a Nilton Mendes, que foi escolhida, então nós vamos estar fechando, eles vão estar pagando o licenciamento desses programas, que eles baseiam-se mais na questão de jogos educativos. Qual é a empresa, a senhora pode dizer? É Semile. Não, a empresa que vai bancar? É o Budemeyer. A empresa Budemeyer que vai estar pagando o licenciamento, como um projeto piloto, para que depois podemos estar estendendo a outras escolas. Então, nós estamos nessa parte trabalhando bastante para que todos os equipamentos e todos os professores possam estar atuando. A questão dos armários, né? Então, coloca assim, dentro do projeto, como vocês viram, em alguns momentos os alunos vão levar o equipamento para casa, mas nos outros momentos eles vão estar armazenados na escola, por questões de segurança, para que o aluno não esqueça de trazer o equipamento. Então, nós vamos estar trabalhando, porque isso é uma questão de trabalho contínuo. Hoje, o nosso aluno, muitos não têm esse acesso, para que ele possa estar usando eles com segurança, usando eles com responsabilidade.
Então, a questão interação família e escola vão acontecer em 2 momentos. Um com palestras para toda a família, pais, alunos, sobre a questão da segurança das webs, sobre a questão da necessidade de utilização desses programas, e também para que o aluno, por que não dizer, em casa, estar jogando, fazendo as suas outras atividades. Então, ele vai estar interagindo. Esse trabalho nós já queremos começar em agosto, aí como foi colocado que vai levar em torno de uns 30 dias, isso é verdade, não vamos dizer que, eu acredito que talvez até um pouquinho mais, de 30 a 40 dias, mas nesse período de processo licitatório, nós já estaremos trabalhando com as famílias, com as palestras. O ano passado, teve uma empresa que fez uma palestra muito interessante sobre a segurança das webs, que as famílias precisam estar entendendo para estar controlando quais são os sites que os seus filhos possam estar utilizando, monitorando também seus filhos para ver essas questões todas. E é uma pena que, no ano passado, poucas as famílias participaram. Então, foram participados alguns professores das unidades, pelo que me parece, pelo que o levantamento que fiz, alguns alunos representantes de cada escola e muito poucos pais. Então, a gente quer estar intensificando isso nas escolas, nos bairros, para que realmente haja essa interação. Eu acredito que... Ficou mais alguma coisa? Secretária, só mais uma questão, eu também não quero tomar todo o tempo que os demais vereadores também querem fazer perguntas, mas ainda falando a respeito dessa questão da cessão e da doação. Certo. Né? Uhum. Só 3 pontos eu quero colocar aqui. No artigo 5º do projeto, no inciso 4º, inciso número 4, diz que o aluno, como prerrogativa para ele ganhar esse notebook, que não tenha infringido por mais de 3 vezes no ano letivo as normas disciplinares estabelecidas pela unidade escolar. Além disso, no artigo 4º fala de um termo de cessão, né? E no artigo 6º fala de um termo de doação. Secretária, eu acho que seria importante que esses termos participassem do projeto, para que eles fossem enviados em forma de anexo para o projeto, para cá, para que também, eventualmente, a gente tenha conhecimento, antes de aprovar um projeto, quais são os termos dessa cessão, quais são os termos dessa doação, quais são as normas que não podem ser infringidas para que o aluno não tenha direito a recebê-lo. Porque aquilo que está combinado não é caro, né? Aquilo que está na regra do jogo está valendo, mas aqui ficou... vai ter um termo de cessão, vai ter um termo de doação, vai ter normas disciplinares. E uma outra pergunta, e aí vão 2 e eu finalizo. No período em que está no termo de cessão, em que o aluno está utilizando esse equipamento, ele está ou no armário da escola, ou de vez em quando com ele para casa, de quem é a responsabilidade pela manutenção desse equipamento? Porque depois que ele for doado, aí a responsabilidade é de quem o recebeu, né? Mas até então, de quem é a responsabilidade? E em caso de um pai que não queira aderir ao programa, a senhora já tem alguma perspectiva nessa situação? A questão, o termo de doação faz parte do projeto. Depois eu vou deixar uma cópia para o presidente do projeto com o termo, tá? O projeto pedagógico, tá? O projeto de lei não, com o termo. Primeiro, a sessão, o termo de sessão de uso, ele será assinado pelos pais ou responsáveis legais, tá? Não é pelo aluno. E o aluno, o pai que não quiser assinar esse documento, o aluno ele poderá e deverá estar utilizando o equipamento da mesma forma, apenas ele não poderá levar para casa. E, no final de ano, esse termo de cessão ou de doação também será pelo pai. Tá? A questão de manutenção. Primeiro, durante o primeiro ano, durante um ano, todos os equipamentos têm garantia.
Então, a primeira questão é que, tendo problemas com o maquinário, é de responsabilidade da empresa. Dentro do termo de compromisso, tem uma porção de orientações aos pais, e uma delas é que a questão de mau uso do equipamento é de responsabilidade de quem está utilizando. É no caso de ele estar comendo junto com o equipamento, na questão de que ele deixe cair o equipamento. Mas a Secretaria de Educação também tem um funcionário, um técnico em informática de manutenção, para também estar dando todo esse apoio. Tá? Então, essa é a questão do uso do termo de cessão e do termo de doação. Mais uma coisa? E vou permitir que os demais vereadores façam perguntas, e eventualmente depois eu volto. Certo. Vereador Votrobo ou vereador Edmar Solomon, dentro da ordem, repito aos vereadores, daqueles que subscreveram o requerimento. Senhor presidente, senhores vereadores, secretário de Educação, muito obrigado por atender o nosso pedido, para que aqui a senhora pudesse dar as explicações em relação a esse projeto Conecta São Bento. Eu tenho algumas dúvidas, mas antes de eu fazer as perguntas que me cabem, eu gostaria de dizer de que, de acordo com o projeto original enviado a essa Casa de Leis, projeto de lei número 056/2013, 10 de junho desse ano, só para completar o que o vereador Peter Alexandre Knoiber colocou, no artigo 5º, os alunos do 9º ano de ensino fundamental receberão ao término do ano como forma de doação, e a senhora acaba de dizer que não será uma doação. Então, esse projeto tem que ser mudado. Eu vou colocar, encontra-se regularmente matriculado, primeiro, inciso primeiro, encontra-se regularmente matriculado no ensino fundamental da rede pública, no 9º ano, no mínimo 6 meses antes do término do ano letivo, que tenha frequência igual ou superior a 80% das aulas, seja aluno concluinte e não tenha infringido por mais de 3 vezes o ano letivo as normas disciplinares estabelecidas pela unidade escolar. Eu acho que, no meu ponto de vista, isso a gente ainda vai consultar juridicamente, mas, no meu ponto de vista, não pode ser, mesmo que a Câmara aprove, eu acho que não pode ser feito em termos de doação para o aluno levar para casa e não devolver mais o computador. Nós temos exemplo de outros municípios, né? E eu tenho uma coisa comigo, secretário. Eu acho que através da sua secretaria, em conjunto com o setor, departamento de licitação da prefeitura, poderia ser verificado para ver se não há uma maneira mais fácil de adquirir esses computadores, não talvez o notebook, mas o netbook, que é aconselhado pelo MEC para uso das crianças, até por causa da sua facilidade em transportá-lo, para não ficar exposto, porque ele ficando exposto, ele cria certos problemas para as crianças. Porque a prefeitura já adquiriu alguns no programa do PROUCA, que hoje o programa do PROUCA, em contato hoje com o Ministério da Educação, hoje, que nós fizemos, ele está parado, por enquanto, esperando uma demanda maior de todos os municípios para aderirem ao PROUCA, para então fazer a compra. Mas, sem participar do PROUCA, que é um computador por aluno, nós vamos... Por que eu falo do PROUCA? Porque nós vamos ter um custo de um computador aqui, num valor de mais ou menos R$800 mil, que serão comprados para 751 alunos do 9º ano de ensino. Nós vamos ter um custo bastante elevado. E vamos atingir, no meu cálculo,
vamos atingir somente 11% dos alunos que serão beneficiados com esse notebook. Se nós partirmos para o ProUCA, ou pelo preço do computador que foi adquirido pelo ProUCA, que é R$ 350 e não R$ 1.056, esse que está sendo adquirido pelo meu cálculo, ele vai custar mais ou menos R$ 1.056, cada computador no ProUCA é R$ 350. E eu trago como exemplo, em contato hoje ainda, com o município de Jaraguá do Sul, onde foram comprados os notebooks para a 7ª, 8ª e 9ª rede de ensino. Essas três receberam 5.700 notebooks, que foram distribuídos a R$ 350 cada um. Eu acho que a senhora, junto com a equipe da prefeitura, teria que dar uma pensada bem por causa dos valores, porque nós podemos, se nós, com o mesmo dinheiro do ProUCA, nós comprarmos pelo ProUCA, nós vamos atingir 42% dos alunos da rede de ensino fundamental. Nós podemos atingir de 6.800 alunos da rede de ensino fundamental, que existem hoje na Secretaria. Mas, senhor presidente... Se o senhor puder concluir a pergunta, vereador. Eu só... Depois eu vou voltar a colocar, porque se nós, secretária, se nós adquirirmos no mesmo valor que a Prefeitura, por exemplo, de Jaraguá adquiriu, nós vamos atingir 2.856 alunos com o mesmo dinheiro aqui em São Bento do Sul. Então, depois eu volto, mas se a senhora pudesse me responder, e justamente uma das coisas que me chama a atenção é a questão da doação, porque os outros municípios, eles são entregues em forma de comodato, os pais assinam a responsabilidade e, quando termina, eles devolvem para a escola. Tá. Muito obrigado. Senhora secretária, com a palavra. Tá. Então, senhor vereador, a questão dos computadores, nós temos alguns municípios também, que fizemos toda a pesquisa, que fazem a questão de doação. A questão, primeiro, colocar a questão de Jaraguá. Nós fomos conhecer todo o projeto de Jaraguá, do ProUCA. Hoje, o ProUCA não tem mais computadores, hoje são os tablets, e eles estão voltados ao ensino médio. Então, essa é a questão. A questão dos notebooks, dos NET, eles estão em fase de últimas unidades. Eles não estão mais produzindo os netbooks, porque eles estão sendo substituídos pelos tablets. Então, são essa questão. Por isso que no projeto ele coloca NOT, NET e tablet, porque as tecnologias também estão avançando, estão colocando. Nós conhecemos o projeto dos computadores do ProUCA de Jaraguá. São máquinas que têm uma capacidade muito pequena, onde os alunos não conseguem armazenar muitos dados, principalmente programas, e eles têm uma manutenção muito grande. Eles adquiriram, se eu não me falha a memória, final de 2011, para trabalhar em 2012. Hoje, eles estão com um grande equipamento obsoleto, que não tem condições de usar, e eles também estão trabalhando, eles tiveram que contratar, em média, de mais 20 técnicos para fazer de 2, 3 equipamentos porque eles são de uso muito, não vou dizer não mau uso, mas o equipamento faz isso. Outra questão, e temos vários municípios, principalmente no estado de São Paulo, que fazem a doação. Então, a gente também trabalhou. Outras experiências que a gente viu, de que onde a doação do equipamento é feita ao aluno, no final, quando ele sabe que ele vai ficar com esse equipamento, ele tem um cuidado muito maior. E outras empresas que não são na área da educação, que a gente também andou vendo, andei conversando com pessoas que trabalham
que foge bem disso, mas acho que se me permite colocar como exemplo, tem empresas que eles entregam os tablets para os seus funcionários, mesmo terceirizados, principalmente nas questões de obras, e onde já é comprovado que, se for dito que no final das obras ou final do serviço eles possam ficar com o equipamento é cuidado. Então, isso também o aluno cuida se ele sabe que vai ser dele, porque ele vai estar sempre com o equipamento dele. Tá? E a questão de que a gente sabe que os equipamentos eles são de evolução muito rápidas, questão de 2 anos e pouco, os equipamentos de hoje estão obsoletos. E a questão que, se ele for receber no final de ano, esse equipamento ele vai poder estar usando no ensino médio, que é quando ele vai estar dando continuidade para os seus estudos. E também sabemos que no ensino médio existem muitos incentivos do governo federal para o ensino superior, como o Enem, o SISU, o ProUni, onde esses benefícios são dados para os alunos que estudam em escola pública no ensino médio. E muitos alunos fazem o ensino fundamental em escola particular e passam para o ensino médio. E aí os nossos alunos do ensino público entram em defasagem, porque eles já têm todas essas tecnologias e os nossos não têm. Obrigado, secretária. O senhor quer uma... Secretária, hoje a Prefeitura tem, na rede de ensino, 2 técnicos que fazem a manutenção dos computadores que existem lá. Mais ou menos foi colocado de que vão ser contratados mais técnicos, provavelmente, para fazer a manutenção desses demais computadores que serão adquiridos aí. Hoje deve ter aproximadamente 700 computadores, mais ou menos, na escola da rede pública municipal, mais ou menos. E eu só queria saber da senhora, e mais uma vez solicitar, eu tenho diversas perguntas aqui para fazer, mas depois, durante, a gente vai fazer. Mas eu queria que a senhora realmente analisasse, juntamente com o setor de compras da Prefeitura, porque nesse valor aí que está sendo comprado, a Prefeitura vai gastar para cobrir toda a rede do ensino fundamental R$7.242.000. Mas eu até tinha feito uma anotação rápida aqui, em relação, a senhora colocou que vai ter uma empresa que vai ajudar, na compra ou manutenção de alguma coisa. Essa lei, o vereador Fernando Malon conhece bem, essa lei não abre possibilidade, ela não abre possibilidade para outras fontes de recurso. O município deverá adquirir com recursos próprios, mesmo que não tenha... A lei deveria prever outras fontes de recurso, então teria que haver uma adaptação na lei para dizer que ela está autorizada a receber, tá, para fazer parceria receber algum benefício de uma outra empresa. Então, ela está meio assim subjetiva, ela não está exatamente como deve estar colocada. Mas eu vou voltar ainda, durante a sua fala aí, a gente ainda vai conversar, e eu vou deixar o vereador Votrova também fazer as perguntas dele. Muito obrigado. A senhora tem alguma ponderação a respeito? Não, não. Tá bem. Vereador Votrova. Senhor presidente, senhores vereadores, os demais que nos assistem, queria fazer só uma pergunta, realmente sobre se tem algum equipamento de reserva. Caso algum equipamento falhar ou estragar, se o aluno vai ter uma garantia nesse período que vai estar na assistência técnica, se ele vai ter uma reserva para ele usar o equipamento, para não ficar sem o equipamento. Claro. E se a assistência técnica vai ser aqui de São Bento, para facilitar mesmo. Tá. A questão de já está previsto termos uma reserva
porque o aluno não poderá ser prejudicado se o seu equipamento for para manutenção. A maioria das empresas que fornecem tem a sua assistência técnica aqui em São Bento. Então, isso é uma questão que a gente vai poder estar vendo, ou, se eles não tiverem, eles autorizarem uma para fazer isso. E qual seria o percentual da reserva? Quantos por cento do A média de reservas que a gente trabalha com a questão de uniformes, com a questão de material escolar, geralmente entre 4% e 5%. Tá, muito obrigado. Secretária, me parece, então, que, no primeiro momento, os computadores, os equipamentos eletrônicos ficarão dentro da escola, certo? Sim. Tá. Infelizmente, a gente acompanha pela imprensa, a gente tem conhecimento que, infelizmente, repito, não é raro o caso de roubo à escola, assalto, depredação. Como é que vai ser feito isso? Porque isso vai ser um chamariz para bandido gigantesco. Aí você vai ter uma fonte de fruto de roubo eventual gigantesco. Se vai ser feito algum tipo de seguro, se não vai, alguma coisa nesse sentido, me preocupa porque a gente sabe que vai ser um chamariz. E a segunda, se me permitir, dentro dessa reserva de 4% a 5% que a senhora falou, numa hipótese, e tratando de equipamento eletrônico, a gente sabe, dando um exemplo, eu encomendei para minha casa 3 interruptores de luz, 2 deles já vieram quebrados, então, dentro de 3. Né? A gente sabe que a gente pode ultrapassar esses 4%. Ultrapassando a reserva, mais crianças, mais alunos, perdão, ficaram sem o computador. Como é que vai ser a inserção dentro da aula? Porque essa pessoa vai ficar claramente, nitidamente prejudicada perante as demais. E, por fim, não é nenhuma pergunta, é mais uma ponderação. Não me parece razoável o aluno recebe do Poder Público Municipal um computador, vai para o ensino médio, vai para outro lugar, vai embora e leva o computador junto, tendo usado um mês. Não é razoável. A prefeitura não tem que estar ficando no presente, mas me pareceu um presente. São essas 3, secretário, se puder me ajudar. Tá. A questão dessa reserva técnica que a gente vê hoje é uma questão que poderemos estar analisando uma outra situação, mas também os nossos professores estarão recebendo. Então, vamos também estar vendo com que, nesses casos, sejam utilizados também essas máquinas, num caso eventual. A questão do roubo ou de extravio, aí, quando foi colocado que nós vamos adquirir um armário, será, claro, um armário fechado, onde ele será colocado nas nossas salas informatizadas. As salas informatizadas, elas têm grades, tá? Então, elas têm... E também todas as escolas têm a vigilância monitorada. Então, essa é a questão... Olha lá. A questão dos seguros, a gente até já pensou, mas ainda não chegamos a uma definição se pode ser feito. Mas poderemos estar pensando e estar acrescentando isso no nosso projeto. Obrigado, secretário. O vereador inscrito, o vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, obrigado, secretário, por ter vindo. Conforme nós conversamos anteriormente, uma das preocupações dos vereadores, e foi mais ou menos isso que o vereador Godoy colocou, no ano que vem, a ideia é renovar esse projeto. Mas aí, já desde o começo. O que os vereadores têm uma preocupação é o seguinte, e o vereador Peixe também colocou. Vão ficar poucos meses, esse ano de 2013, os alunos com esses equipamentos na mão. A senhora falou que boa parte das ações já vão ser feitas logo de cara, inclusive com pais, com alunos e tudo. Como vai ser feita? A capacitação ano que vem vai ser ao longo do ano. A capacitação esse ano vai ser nesses meses que faltam aí. Como se pretende fazer isso? Vai ser feito de uma forma intensiva? Como é que se pretende fazer dessa forma? Tá. Esse é um projeto para um ano, e nós vamos estar fazendo de forma intensiva no segundo semestre, onde os alunos estarão tendo aulas a mais em contraturno, com as oficinas, onde os professores também estaremos fazendo capacitações de forma mais intensiva, agora no mês de agosto, e os alunos tendo mais oficinas, mais aulas direcionadas para o uso das tecnologias. E no ano que vem já seria assim mais... O ano que vem já seria
primeiro, os professores, na sua maioria, já estarão mais capacitados, daremos continuidade, porque a capacitação é uma formação continuada, e os alunos, desde fevereiro, estarão. E, novamente, estaremos trabalhando com as famílias em fevereiro, com palestras para eles, com todo o acompanhamento. O vereador Ede teve uma preocupação, que também é de todo mundo. A questão de como é feita a atuação. E aí, inclusive, conversando com o pessoal do Departamento de Compras, há alguns meses atrás, nós estávamos discutindo como ser feito. Como é que vai ser considerado a aquisição desse equipamento? Se ele é um equipamento de uso material, tem umas expressões, permanente, ou é material de distribuição? Como é que funciona? Ele vai ser feito em forma de distribuição gratuita, como é feito com os uniformes, como é feito com material escolar. E isso já está na lei, né? Mas, até porque tem bastante gente aqui. Os requisitos para doação é 80% de frequência. 80% de frequência. É um pouco mais do que é... Do que é normal. O aluno, para ele ser aprovado, ele tem que ter, no mínimo, 75% de frequência. Então, um pouco mais para que ele tenha feito 80%. Para que a gente motive para que o aluno não falta. Questão disciplinar? A questão disciplinar é, no mínimo, 3 penalidades. Quando a gente coloca penalidades, não são aquelas penalidades leves, são penalidades mais... Suspensões. E suspensões ou faltas mais graves, onde venha a agredir o direito do outro, ou do professor, ou de outro aluno. São situações que, geralmente, essas penalidades elas são concretizadas depois que passa pelo Conselho Escolar. Obviamente que, para receber, tem que ter passado de ano. Oi? Para receber o equipamento no final do ano, tem que ter passado de ano. Tem que ter passado de ano, exatamente. Ele vai ser, tem que ser aprovado. E porque, se ele não for aprovado, que por um motivo ou outro, o ano seguinte ele vai ter o equipamento novamente, mas ele vai ter o mesmo equipamento. E ainda tem uma questão ali que ele tem que estar, no mínimo, 6 anos na rede municipal. Desculpe, 6 meses na rede municipal. Por que porque esse critério? Para que não aconteça que no mês de outubro, novembro, venha vários alunos de outras redes somente para receber equipamento. E aí podem estar questionando, e se vier um aluno de outro município? Tá? Ali tem a outra questão, na própria lei, na minuta, coloca que esses casos serão estudados e analisados pelo Conselho Municipal de Educação. Ou por uma situação que foge dessas questões, porque hoje nós temos muito aluno incluso com necessidades especiais, que ele não vai ter todo o aproveitamento, mas ele não pode ser penalizado por essa questão. Aqueles pais que, acho que foi o vereador Peixe que colocou, que não aderirem ao termo de sessão, esses alunos terão material para uso em sala? Em sala de aula, todos terão. Eles só não receberão para levar para casa, porque aí eles não têm essa autorização, e no final de ano também não estarão recebendo equipamento. Certo, obrigado. Vereador Geraldo Weimann. Senhor presidente, senhores vereadores, secretária, obrigado por ter vindo aqui, nos honrar com as explicações. Eu, a princípio, sou totalmente a favor da inclusão digital para os alunos, até porque a tecnologia é necessária para a inclusão no mercado de trabalho. E já questionei tanto o prefeito como a senhora sobre a questão desses prazos para esse ano fazer esse projeto. Há um ano atrás, quando estávamos em campanha e acabei escutando o programa do então candidato Fernando Turi, que quando anunciou que seria feito esse programa em São Bento do Sul, pensei, poxa, que grande sacada, né? Vai levar algum voto. E agora o programa começa a ser costurado para ser aplicado, e eu considero que acabam nos colocando até numa saia justa. 737 alunos do 9º ano estão na esperança de receber um notebook no final do ano. E nós aqui, 10 vereadores, precisamos tomar essa decisão se isso é viável ou não. Acho que, do modo como está sendo apresentado aqui, não vejo ele sendo totalmente útil esse ano. Tá? Eu acho que, assim, faça um teste.
Pega os alunos que estão em ensino integral e já estão lá com o tempo para poder fazer essa experiência, faça um programa e implanta ele dali para frente. Sei que tem 737 alunos agora me crucificando porque vão dizer, poxa, ele é contra a compra desses notebooks que eu ia ganhar de presente se eu passasse de ano no final do ano. Então, por isso que eu digo assim, sou a favor do projeto. Eu acho que a aplicação dele precisa ser melhor estudada. Não vejo a efetividade do uso deles nesse período curto, porque trabalhei no serviço público, uma licitação de porte desse aqui, acima de R$500 mil, ele tem um trâmite burocrático longo, existem ainda ações na justiça contra quem ganhou, sempre tem essas demandas, eu não consigo imaginar que esses notebooks apareçam aqui na Prefeitura de São Bento antes de setembro, outubro. Setembro, para ser bem generoso, outubro ainda, eu acho que ainda é até cedo, então eles vão estar chegando, no fim das contas, como um presente e não como uma ferramenta de ensino e de inclusão digital. Esse é o meu ponto de vista, né? Falei assim, sou a favor, acho que nos colocar numa saia justa, porque agora abriu-se o horizonte para esses jovens que merecem também, de repente, mas não vão ter o treinamento, o uso necessário para poder, depois, ter o merecido prêmio, se passarem de ano, completarem os 80% de frequência e não tiverem advertências no colégio. Também considero que 3 advertências no ano é um número muito grande para um aluno receber. Eu iniciei minha vida profissional, até como professor do Colégio Celso Ramos, a quem eu saúdo a presença aqui hoje, e quando eu precisava advertir algum aluno, era uma coisa não corriqueira, não acontece todo dia isso. Então, 3 vezes eu ter que mandar um aluno fora da sala, ou suspender para alguns dias, ou dar um gancho, eu acho que é um número grande para alguém ser premiado ainda no final do ano, né, com algum equipamento que hoje se fala aí em R$800, mais ou menos. Então, essas são as minhas considerações. Gostaria das suas considerações sobre esse meu ponto de vista. Primeiro, eu quero estar colocando que esse projeto ele não é um projeto de campanha, ele é um projeto de governo, e é um projeto de governo também da gestão anterior. A questão, porque dentro do PPA já estava previsto a inclusão digital para alunos e professores. Tá? Então, isso já está incluído. A questão de por que fazer esse ano. Primeiro, nós temos que começar. Talvez muitas coisas do que foi apresentado hoje no nosso projeto para o ano que vem precisa ser redesenhado, refeito. Mas, por outro lado, nós não podemos deixar todo um grupo de alunos serem penalizados por não ter essa oportunidade. Então, eu acho que nós temos, sim, todas as condições de fazer um bom trabalho ainda esse ano com esses nossos alunos, de uma forma mais intensiva, com uma forma mais comprometida com todos os profissionais e fazer com que eles possam, o ano que vem, estar indo para o ensino médio e para o campo de trabalho bem mais preparados. Dá uma parte. O senhor nem precisa de uma parte, o senhor pode usar da palavra. Só ali, complementando do Geraldo ali, ele tem a preocupação quanto ao manuseio. Eu acho que hoje o manuseio de uma criança, de um jovem de 14, 15 anos, comparando uma criança de 3, 4, já sabe manusear, imagina uma de 14. Então, não haveria essa preocupação quanto ao manuseio. Fica à vontade, fica à vontade. Então, assim, vereador Malinowski, com certeza não é quanto ao manuseio, eu falo quanto ao tempo de uso do equipamento que vai ser utilizado, um software novo, um projeto novo, um programa novo, em poucos meses, né? Qual é a efetividade do uso para o aprendizado escolar dele em 60 dias, do ano letivo, né, de 4 bimestres. Então, essa é a minha preocupação principal. Eu sei, né, não considero que é uma penalização do aluno, porque, na verdade, está sendo implantado esse projeto.
está sendo implantado, então ninguém está penalizando ele. Vai penalizar aquele que infringir o regulamento da escola, aquele que não tiver 80% de frequência e aquele que não passar de ano. Entende? Aquele vai ser, no caso, não vai receber o prêmio, também não vai ser penalizado, né? Mas, então, assim, a minha preocupação é quanto ao prazo muito exíguo para operacionalizar o projeto. Secretária, tem alguma ponderação? É justamente nessa questão que a nossa preocupação também é a questão de tempo. Por isso, quando recebi o convite para estar aqui, procurei vir o mais breve possível, justamente para que a gente possa estar conversando sobre isso, estar ponderando, ver também o que nós podemos ainda estar melhorando no nosso projeto, para que as coisas sejam feitas de formas claras, de formas objetivas, e que atinjam os nossos objetivos, que é atender toda essa parte com os nossos alunos. Satisfeito, vereador. Passo a palavra ao vereador Lírio Volpe. Senhor presidente, nobres vereadores, secretária, obrigado por ter vindo, parabéns pela explanação, e realmente sanou bastante as dúvidas, e dizer que realmente eu concordo que tem que ser comprado esse ano, até porque eles vão aproveitar de uma certa maneira a questão da gurizada hoje para manusear rápido, eles aprendem com facilidade, e dizer que eles vão ter a vantagem para poder usar lá no segundo ano, quando eles, com certeza, lá na frente, vão poder se utilizar até para se preparar para frente, né? Para lá na frente poder fazer um vestibular e, com certeza, fazer a sua faculdade, eles vão utilizar muito daquele aparelho. Parabéns pela explanação e parabéns pelo teu projeto. Obrigado. Secretária, me permita alguns pequenos esclarecimentos. Só esclarecer, secretária, que enquanto eu estou me permitindo deixar as redes sociais abertas hoje, aqui chega muita pergunta, mas muita mesmo. Eu tento filtrar e tentar adequar aquilo que a senhora ainda não respondeu. Então, eu lhe pergunto, aqueles computadores que não forem doados por qualquer razão, pelas penalidades, o que é que são feito com eles? Né? Por que não fazer esse projeto agora com alunos do 6º ano e não do 9º? Porque se usaria mais. E se a penalidade desse aluno, que levou 3 advertências ou 3 punições, qualquer coisa que seja, for de antes da entrega? O princípio até de direito, você não vai ser penalizado se você fez antes, você está recebendo agora, a regra passa a valer agora, na minha modesta opinião. E assim, são muitas coisas que eu sei que serão reguladas depois, mas pergunto, por exemplo, o aluno está indo para casa e é roubado, o pai vai ter que comprar um novo, eu sei que vai estar no regulamento depois, e só quero deixar claro, pegando o gancho na fala do vereador Lírio, poucas pessoas são tão entusiastas quanto eu da tecnologia. Fiz questão de comprar o tablet para cada vereador, comprar, a Câmara comprou o tablet porque acredito na tecnologia. Só pergunto, secretário, a ideia é fantástica, mas precisa de alguns apuros, algumas arestas serem aparadas. Por isso eu pergunto, para não confundir a senhora, tá? Que ficam com os não doados, para quem vão? Por que não iniciar esse projeto com o 6º ano? Porque temos que começar, é verdade. Mas começar torto não me parece melhor. E digo mais, poder público não tem que presentear ninguém. Se foi usada a palavra presentear, não dá para presentear. Presentear é o pai e a mãe que faz. E se a penalidade for cometida antes da entrega do equipamento eletrônico, como é que fica? Obrigado, secretário. A questão a partir do momento que o projeto é aprovado, eu também sou do entendimento que as regras começam nesse momento. Tá? Eu sou desse entendimento, porque até antes não tinha essa questão. A questão do roubo, do extravio, essa questão, é uma questão que a gente não tem como mensurar, tá? Não tem como estar colocando. Essas são questões bem pontuais que têm que ser analisado e estudado caso por caso. Por isso, na minuta até coloca, os casos omissos serão pelo Conselho Municipal de Educação. Aí nós temos que estar vendo de que forma que esse equipamento, vamos dizer, sumiu. Se foi por roubo, se ele foi vendido, se foi essas questões. Então, nós não podemos estar, num projeto, vendo esses detalhes. Por isso, nós temos que estar colocando nessa questão.
A questão do 9º ano, por que nós estamos trabalhando na questão do 9º ano, uma das questões que também nos vem muito à tona é a questão do emprego. São Bento tem muito emprego, mas também tem muita falta de mão de obra. Tá? E a gente vê dentro da própria secretaria, onde o concurso, principalmente para a secretária de escola, isso falando dentro da Secretaria de Educação, e auxiliares de biblioteca, muitos não conseguem fazer o seu bom trabalho porque eles não têm conhecimento nenhum nas áreas de tecnologia. Então, nós, novamente, coloco naquela questão, nós temos que estar trabalhando com esses que estão mais próximos a esse campo de trabalho. Talvez, sim, podemos estar depois revendo e vendo essa questão. Por isso, da questão do projeto, fala de ensino fundamental e doação no 9º ano. Isso também dá a essa abertura que a gente possa estar trabalhando em cima disso. Obrigado, Você me secretário. pergunta a parte, vereador? Com certeza. Essa questão do furto, do extravio, essas coisas, nós estávamos conversando antes com a secretária. A gente até entende o seguinte: furtou. Ele vai ter lá na escola o equipamento, mas, a princípio, não vai receber mais um no final do ano. Vai ter para uso da escola, mas no final do ano não vai receber. Seria mais ou menos isso, secretário? Sim, e só em alguns casos, assim, porque às vezes tem alguma questão que possam estar questionando por que isso, para isso vai estar sendo analisado pelo Conselho Municipal de Educação. Obrigado. Vereador Márcio Drevic. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite a todos. Parabéns à secretária pelas explanações. A senhora mesmo mencionou alguma coisa na questão que isso já vinha sendo comentado já no ano passado, realmente no Plano Municipal de Educação, foi cadastrado no PAR para pleitear 600 computadores. Isso está em andamento? Está. Tá. E se isso vier a ser entregue, qual será a finalidade desses computadores? E quais os critérios que vocês vão adotar para a entrega desse computador que vai vir através do PAR? Tá. A questão do PAR, ele está contemplado no PAR, mas ele ainda não está aprovado para o recebimento. Até foi bom estar colocando no PAR. Está colocado no PAR, está aprovado e devemos estar recebendo nos próximos dias, agora no mês de agosto, 33 projetores, que são os data shows, justamente para as escolas. Tá, mas aqui menciona que foi cadastrado para solicitar 600 netbook nesse sentido. E isso sendo entregue, como é que vocês vão entregar e quem que vai receber isso? Se vai ser essas pessoas que estão sendo contempladas já, os do 9º ano? Tá. Hoje, são quantos? 600. 600. Hoje nós temos no ensino fundamental em torno de 7.100 alunos. Então, se for colocar em questão de números, aí a questão do projeto ele também contempla, aí poderemos estar justamente indo com anos anteriores, de repente, 6º, 7º anos. Era bom os critérios que fossem usados para que isso fosse contemplado, porque isso já seria uma forma de beneficiar também esses do 9º ano, se lá na frente poderia ser usado em 2014 esses computadores, na verdade. Né? Exato. O PAR, ele em 2014 ele vai ser todo ele reformulado. Porque então ele está, vamos dizer, ele faz parte do PAR, mas essa demanda ou esse pedido ainda não foi contemplado. Então, por isso a gente não está trabalhando em cima dessa questão. Que teria que ter uma situação assim para entender, para não ser injusto, né? Digamos, vai ser para a 6ª série, vai contemplar todos da 6ª série, vai ser 6ª e parte da 7ª, mas alguns não ganham. Esse detalhe nós temos, em média, de 650 a 700 alunos em cada ano. Então, do 9º ano são 737, então, esse ano. Mas a média é entre 650 a 720 de cada ano. Tá, e via 600, vamos mudar para a 6ª série. O restante vai ser feita uma compra para contemplar todos? Sim. Mas daí vai ser feito um novo projeto, então? Oi? Vai ser feito um novo projeto daí para contemplar... Porque, assim, na questão do PAR, são valores, tá, que eles são contemplados. Se eles são em 600, porque na época foi solicitado 600. Tá?
Nós não podemos estar deixando 1 ou 2 alunos, ou 10 alunos de fora, vamos dizer, e aí sim o município deve estar comprando e contemplando todos os alunos. Então, tá bom. Obrigado. Vereador Pete. O senhor se inscreveu antes, vereador? Vereador Tirso, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora secretária, as pessoas que estão nos ouvindo, é um belo projeto, né, que foi apresentado aqui, muito bem elaborado, acho que temos que levar isso em consideração. Mas eu tenho algumas dúvidas assim no seguinte sentido. Nós temos muitos problemas básicos em educação hoje, né? Foi vinculado na mídia, no jornal, um desempenho relativamente baixo dos alunos em termos de matemática e outras matérias, mesmo no estado de Santa Catarina. A gente viu isso realmente, ficou bem claro na mídia. Eu acho que está certo, a gente tem que fazer a inclusão digital dos alunos, não tenho nenhuma dúvida com relação a isso. Mas também vejo uma discussão extremamente importante, porque quando você fala em aprendizado com computador, a gente vai ver que não existe um aumento do aprendizado. Você tem a inclusão digital, você tem outras formas ali, como a senhora falou, dos programas, planilhas, mas aprendizado nas matérias básicas, realmente a gente quase não vê ninguém falando que existe uma melhora sensível com relação a isso. Então, acho que essa seria uma discussão extremamente importante. Como fazer a inclusão digital e melhorar o desempenho dos nossos alunos? Como ter esse gasto que vai se ter, porque no projeto está apresentado a falta de infraestrutura das escolas, inclusive com relação a tomadas e outras coisas mais, que também não vejo como deixar pronto até setembro, outubro. Acredito que não vai conseguir deixar as salas prontas para receber esse equipamento. Outra pergunta. Quando levar o equipamento para casa, todos os alunos têm internet em casa? Todos têm disponível isso a um preço que possa ser disponibilizado para todos? Eu acho que são questões importantes, senão cada um vai ter uma ferramenta que não vai poder utilizar como deve. Eu acho que é importante isso. Quando a gente fala em aprendizado por computador, nós temos as tarefas que são feitas em casa, né? São lições, são questionamentos, são exercícios. E se às vezes o aluno não tiver internet em casa, como é que ele vai poder resolver isso? Não vai poder resolver. Então, eu entendo a inclusão digital, mas entendo também que nós não temos coisas básicas que deveriam ser incluídas nessa inclusão digital. Eu acho que temos que discutir isso, mas também de uma forma também de resolver esses outros questionamentos aí, que vai ficar por aberto, né? Nós daremos uma ferramenta e muitas vezes não vai poder ser utilizada da maneira como deveria. E a minha preocupação realmente é essa, como fazer a inclusão digital e fazer com que o nosso desempenho escolar melhore, que os nossos jovens tenham um aprendizado melhor nas matérias básicas, matemática, português, ciências, que no computador tenho certeza que eles vão tirar 10, isso não tenho nenhuma dúvida. Mas no restante das coisas, eu acho que isso é um questionamento e queria saber se a senhora tem alguma ideia com relação a isso. Eu acho que, se nós vamos fazer isso, nós temos que, pelo menos, triplicar ou quadruplicar o investimento nas áreas básicas da educação. Tá, acho que era isso que eu teria que falar. Obrigado. Tá, senhor vereador. A sua preocupação quanto ao ensinamento, quanto ao conhecimento dos nossos alunos é uma preocupação de todos. Hoje, o nível dos índices do IDEB, eles são relativamente baixos.
isso a nível nacional, quais são as médias. Nós temos em nosso município algumas escolas mais avançadas, outras nem tanto. A questão quando nós falamos há pouco na questão dos programas livres, eles são direcionados a todas as disciplinas. Nós temos programas de ciências na área de química, na área de física. O MEC disponibiliza programas com conhecimentos, com atividades, com ilustrações, isso também na área de matemática, na área de história, de geografia. Então, esses são programas que são instalados nos computadores, onde o aluno vai ter acesso em casa sem a necessidade da internet. Tá? A questão da internet, a gente sabe que todos os alunos não têm, como todos os nossos alunos também não têm, muitos não têm um celular, muitos não têm um outro equipamento. Mas a prefeitura já disponibiliza internet sem fio em vários lugares, em praças, em alguns lugares, e é também programa de governo estar ampliando o acesso à internet a toda a população. Então, isso, aos poucos, nós vamos estar estendendo. E, por isso, que o aluno não levar para casa, ele pode não ter o acesso à internet, mas ele vai ter dentro do seu computador programas educacionais onde que as tarefas que serão dadas para o aluno não deverão depender de internet. Então, essa questão toda a gente também está preocupado. Na questão ali da estrutura, da questão de tomadas, isso é questão rápida de fazer, porque todas as nossas salas de aulas têm algumas tomadas e muitas tomadas podem ser trabalhadas com extensões, com filtros, que a gente também já andou vendo essas questões que são de adequação rápidas. Vereador Ede. Sua secretária, eu tenho inúmeros... Vereador Ede, por uma questão só de respeito, eu me equivoquei, peço perdão, eu passo a palavra ao vereador Pedro, que estava inscrito antes de Vossa Excelência. Secretária, eu quero, mais uma vez, manifestar a preocupação com a questão do processo pedagógico, né? Especificamente no que diz respeito a esse ano, foi o que já outros vereadores colocaram aqui, dessa celeridade que vai se dar esse projeto, essa rapidez, essa intensividade, me preocupa. Outra coisa que me preocupa é o seguinte, a senhora falou da necessidade de capacitar os alunos do 9º ano para o emprego, né, para o trabalho. Eu me coloco aqui numa ignorância total a respeito desse assunto, se a senhora puder me esclarecer. Esses softwares livres, as ferramentas que estão neles, terão aplicabilidade nas empresas nas quais esses alunos vão estar inseridos? Ou esses softwares livres do MEC, claro, têm o objetivo do ensino das disciplinas da grade curricular? Será que vai o jovem poder utilizar essas ferramentas que estão sendo disponibilizadas a ele, através do software livre, no seu primeiro emprego, assim que seja, né, na hora que estiver no ensino médio? Outra, no projeto, fala-se em notebooks, netbooks e tablets. Qual vai ser? Nós precisamos especificar isso aqui, são notebooks. Agora, nós precisamos saber qual que vai ser e, por fim, qual vai ser o custo desse programa? Quanto vai custar especificamente? Porque existe um remanejamento de verbas aqui solicitado em anexo, né, uma abertura de crédito adicional, no valor de R$ 717 mil para uma conta a ser criada, material de distribuição gratuita. Qual que vai ser o custo efetivo? Você já tem... É claro que vai depender da licitação, dos valores individuais, mas a senhora já tem uma estimativa especificamente dos materiais, dos equipamentos, dos computadores? Sim, a questão dos equipamentos, hoje nós temos
o levantamento de valores e que, num projeto de pregão, o valor cai bastante. Então, hoje nós temos calculamos em torno de 900 mil, é o preço de um notebook hoje, com as condições necessárias, isso a preço de mercado. Tá? Numa questão de pregão, ele cai. Cai porque é uma quantidade bastante grande. Na questão de outros investimentos, a questão das tomadas, por sala de aula, nós vamos estar, se forem instalados tomadas, em torno de 50 a 60 reais, e se formos trabalhar com extensões com filtros, isso vai depender da parte de energia de cada escola, e dá em torno de 30 a 40 cada, se precisam com 5, 6 tomadas, dá em torno de uns 300 reais por sala de aula, sendo 23 salas de aula. E o modem com a questão de internet sem fio está em torno de 180 reais. Então, a gente tem esses valores já colocados para estar trabalhando nessa questão. O valor do equipamento, em torno de... Hoje, o preço de mercado está em torno de 900 reais. Em questão de pregão, geralmente, ele cai em torno de 30% a 40%, que são que a gente vê na questão de equipamentos, quando é uma quantidade bem maior. Eu acredito que deve estar em torno de 600, que deve ficar em torno de 600 reais depois. Vereador Eide, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, secretária, eu acho que antes de nós, depois aprovarmos esse projeto, quando ele entrar em discussão, era bom nós termos aqui, porque a Secretaria de Educação ainda não apresentou nenhum projeto pedagógico que mostre as melhorias na educação dos alunos com a compra dos notebooks. E também não explicou porque só vai comprar para o 9º ano. E a Prefeitura não mostrou as pesquisas de mercado antes de tomar a decisão de comprar os equipamentos com recursos próprios. E não apresentou características técnicas dos equipamentos que pretende comprar. Não comentou se fez estudos técnicos a fim de avaliar se é seguro ligar tantos equipamentos na rede elétrica, até não é na casa da sala de aula, na rede elétrica, e se tem suporte para isso. E também não apresentou os valores que serão gastos com a adequação na rede elétrica das salas de aula, para que possam usar o notebook. Então, são tudo custos que virão em cima da implantação disso aí. Eu acho que seria importante a Prefeitura nos enviar aqui para a Casa de Leis, aí, para a gente ter uma noção, aí, até depois da licitação e tal, porque senão vai ficar complicado. Nós temos um valor aqui, por exemplo, no valor que a Prefeitura está suplementando hoje, de 800 mil reais, para a compra desses notebooks, nós vamos chegar num valor, a senhora fala em 900 mil, tomara que caia bem mais. No meu cálculo, ele dá R$ 1.065 hoje, a compra de 751 notebooks. Mas a grande pergunta, o que me deixa, às vezes, curioso é o seguinte: por que só para o 9º ano de ensino, quando nós temos o 6º, 7º e 8º? Bem colocou, os vereadores também aqui já colocaram, de que fica um pouco complicado, vamos dizer, depois nós temos que explicar para os demais alunos por que só eles vão receber. Mas eu acho que essas perguntas que fiz para a senhora aí, se pudesse nos mandar alguma coisa, como é que vai ser feito esse trabalho todo aí. Certo. A planilha a gente vai estar, de custos a gente vai estar fazendo, tá? Então, o que eu tenho são esses valores. As questões da parte elétrica, as escolas estão praticamente todas, até porque esse ano estamos colocando um ar-condicionado nas salas informatizadas, e para isso precisou ser adequado à questão da rede elétrica. Então, a questão da rede elétrica, então, elas estão, se for o caso, é uma ou outra que talvez teria. Então, nós estamos colocando um ar-condicionado em todas as salas informatizadas. A questão dos outros alunos, com as salas informatizadas, todos os alunos têm acesso a todo esse programa.
dentro das suas aulas, com um cronograma de aulas de cada turma, desde os anos iniciais. Então, todas as nossas escolas hoje já têm a sala informatizadas. Inclusive, as escolas menores, que atendem até o 5º ano, e as escolas com séries multisseriadas também têm a sua sala informatizada. Então, os alunos, sim, todos estarão. Então, o projeto é para o 9º ano, justamente para que ele possa estar levando o equipamento adiante. O núcleo de tecnologia tem apostilhas do MEC que ensinam a usar esses sistemas semelhantes ao Windows, mas desenvolvidas pelo MEC com finalidades educacionais? Sim, mas não é o Windows, é o Linux, que é o, né, o site Oi? É o programa livre, é o Linux. Senhora secretária, tendo em vista que o tempo dessa sessão já está se esgotando, o tempo regimental, se a senhora puder fazer algumas considerações finais, aquelas que a senhora entender por pertinente, por favor, fique à vontade para que em seguida eu possa encerrar a sessão. E explico aos vereadores que o tempo regimental das 2 horas de sessão já está se encerrando e por isso da minha atitude. Senhora secretária, fique à vontade. Então, eu quero primeiramente agradecer a todos que estiveram aqui fazendo os questionamentos. Eu acredito muito no projeto, muito no programa, que ele vem realmente trazer melhorias para o ensino. A educação, elas têm que estar avançando, nós temos que estar vendo novos projetos, novos programas, não só na área das tecnologias, em outras áreas. E quero dizer que a Secretaria de Educação está aberta a receber a todos os vereadores, serão todos bem-vindos para estar discutindo essas situações ou outras e aceitando sugestões para que a gente possa estar melhorando a educação, pois acredito que devemos estar trabalhando juntos por São Bento e por todos os alunos, e não só da nossa rede. Tá. Muito obrigada. Obrigado, secretária. Continua sempre muito bem-vinda nessa Casa de Leis e também, de forma extraoficial, quando for necessário, fique muito à vontade, tenho certeza que falo pelos 10 vereadores, quando digo que a casa está aberta à senhora. Também dizer que também tenho certeza que digo pelos 10 vereadores e dizer que todos aqui, e é bom deixar muito claro porque a gente sabe como as coisas são distorcidas por aí, todos são favoráveis a essa implantação de tecnologia, a essa inovação, só que algumas coisas, tenho certeza que muito do que foi dito hoje aqui pode ser bem aproveitado pelo Executivo Municipal, e esse é o objetivo, é contribuir e jamais, em hipótese alguma, ser contrário pelo simples fato de ser. Aliás, ninguém é que se manifestou contrário. Só esclarecer isso e dizer, mais uma vez, a todos que nos assistem pela internet e a que nos assistem pessoalmente, somos favoráveis, mas algumas questões são melhor debatidas aqui, e é por isso a convocação é uma palavra muito forte, mas é que o regimento usa, então, o convite da senhora vir aqui, e tenho certeza que foi muito profícuo a todos os vereadores que aqui estão. Dito isso, evidentemente que hoje não há espaço pelo regimento para a palavra livre dos 7 vereadores inscritos, então deixa para a próxima sessão. Eu queria, mais uma vez, saudar os alunos da Escola de Educação Básica Celso Ramos Filho e também, a pedido do professor, peço que permaneçam aqui no recinto, mesmo após o término dessa sessão, que haverá algum ato. E também agradeço a todos, e secretária, lhe digo com bastante alegria, tenho certeza que a senhora ficará envaidecida. Hoje a senhora aqui nessa casa foi certamente a presença da senhora que trouxe mais pessoas à internet para nos assistir, foram mais de 90. De todos os 6 meses de sessão, a senhora que mais trouxe. Então, fique lisonjeada, tenho certeza que são pessoas que querem entender mais e aprender mais. Dito isso, e não havendo mais nada a ser tratado, eu agradeço a presença de todos aqueles que nos assistem pela internet e também pessoalmente, os alunos da Escola Celso Ramos, o trabalho dos senhores vereadores, e convoco-os para a próxima reunião ordinária, que se realizará no próximo 22 de julho, segunda-feira, às 19 horas.